Então, Zé Carlos, isso está acontecendo. Então, eu preciso saber se realmente existia atraso. E ele me confirmou que existiu atraso, que existiu atraso, e aí ele solicitou a casa, né? Realmente parece que precisa ser feito um reparo, mas ele tinha outra casa do lado que foi feito um reparo na outra casa, né, Zezinho? Ele reformou a outra casa, Isso, não é isso? reformou a casa vizinha e ia reformar aqui nós Pronto, estava. pronto. Então, exatamente. Ele me falou que reformou a casa vizinha e ia reformar outra. Então, o que acontece? Se o aluguel tivesse sendo pago devidamente em dia, ele não tinha problema nenhum, ele poderia colocar a família na outra casa do lado, reformava e depois devolvia para o lugar. Agora, uma coisa é preciso ser colocada aqui, Rodrigo. Existe, de pronto, uma irregularidade acontecendo no repasse dessa verba para assistência a essa família. Primeiro, o aluguel social, ele não compreende somente o aluguel em si. Ele incorpora nesse gasto, nesse custo, os custos adicionais, quais sejam energia e água. Tá certo? Então, por óbvio, o valor não tem que ser só R$ 250. E outra, tudo isso tem que ter uma documentação devidamente feita na Secretaria de Assistência Social, para que isso seja oficial. E tem que ter um cartão específico, tá certo? Tem que ter um cartão específico. Então, por óbvio, esse aluguel aí não é um aluguel social, porque o aluguel social ele é um recurso repassado pelo governo federal. E para poder o próprio município também oferecer, né, destinar esse benefício a essa família, também tinha que acontecer de forma oficial, tinha que ser feito um documento. E o que acontece? O fato é que quem cuida da dona Luzinete é o Zezinho com a esposa dele, com o auxílio também do Chico e da esposa dele, tá certo? A filha Mari, como ela muito bem falou no vídeo, não se dá bem com a família, tá certo? Não se dá bem, tem algum problema lá que não se dá bem, e ela não é a pessoa que cuida da mãe. Quem cuida da mãe são eles aí. Então, esse benefício tinha que ser feito de forma oficial, tá certo? Tinha que ser feito de forma oficial e com destinação a Zezinho ou a Chico, tá certo? Que são os filhos que estão ali cuidando da mãe, tá certo? Então, esse é um ponto, né, que a gente tem que tratar, né, dessa questão. Zezinho, vou fazer uma outra pergunta. No vídeo que eles postaram ontem, né, como repúdio ao vídeo que eu divulguei, eu quero primeiro fazer a pergunta a você. O vídeo que eu divulguei, que tem Lúcia lá relatando os fatos, foi produzido de que maneira? Foi alguém que foi lá pedir para vocês fazerem ou você procurou a minha ajuda, né, e eu destinei a pessoa que fosse lá gravar Não, ninguém pediu essa não. gravação lá? Ela foi espontânea? Foi espontânea? Vocês liberaram para que a imagem fosse feita? Liberemos. Ninguém foi atrás não. Foi eu mais meu irmão mesmo que pediu permissão a Pronto, você. exatamente. E fique claro, o Zezinho e o Chico me procuraram, foram até a casa da minha mãe, né? Eu não estou em Coronel Site, estou em Brasília, repito. E eu pedi que Jamson fosse lá gravar o vídeo. Tanto é que a gravação do vídeo eu coloco que foi feita por Jamson. Na postagem está lá. Jamson, foi ele que fez o vídeo, tá certo? Então o que acontece? Na visita de ontem que foi feita, lá vocês, pela pessoa que representa a Secretaria de Assistência Social, eles pediram a vocês para gravar aquele vídeo? Ele está falando a questão do outro vídeo. Marcelão fala a respeito do vídeo que rege a nota de esclarecimento. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Sim. Você está com um vídeo aí, passe o vídeo no ar, que é onde tem a fala da irmã deles e tal. Eu sei qual é, sim, mas Pronto. Ele está dizendo que tem um conhecimento aqui, ele disse que sabe qual é. Então pode fazer a pergunta aí, Marcelão, que eu já vou aprontar o vídeo aqui. Então,
Naquele vídeo tem imagens sua, inclusive você faz uma manifestação ali, tem a sua mãe. Tem. Você sabia que esse vídeo ia ser utilizado para fazer aquele material para a prefeitura de Coronel Roçado? Não, sabia não. Pronto, então esse é o primeiro ponto. E eles também queriam tirar nós de lá de novo para botar numa casa alugada, para construir uma casa lá no barraco. No caso, eles queriam derrubar o barraco. Isso, para fazer uma casa, mas lá não é meu, nem de minha mãe, é do meu irmão que tá aqui comigo. Pronto, é de Chico, né, no caso, né? Isso. Mas não tinha problema fazer a casa lá para sua mãe no terreno de Chico. Eu tenho certeza que Chico não ia se opor a isso. Mas o fato é o seguinte, Rodrigo, e as pessoas que estão nos assistindo aqui. Dona Luzinete, ela tem direito a receber a casa que está sendo construída, destinada às pessoas que foram afetadas pela aquele incidente do dia 11 de julho de 2019. O rompimento da barragem do Coati. O rompimento da barragem do Coati. São quase 5 anos, Rodrigo. Quase 5 anos. O que acontece? O governo federal destinou a verba para poder construir 43 casas, que o prefeito diz aí que foi através da ajuda do então ministro da Cidadania, João Roma, né, que foi candidato a governador do estado da Bahia. E as outras 95 casas, que são 138, salvo engano, as outras 95 casas, que foi o que o prefeito pediu ao governador Rui Costa, da visita que o Rui Costa fez no dia 28 de julho de 2021. Lembra, Rodrigo, que o governador esteve em Coronel Roçado? Lembro sim, lembro. Eu lembro sim. Pronto, então, lembro sim. Pronto, então naquela data, naquele dia, o prefeito pediu ali de público ao governador, na época Rui Costa, a verba para construir as 95 casas. E ele se comprometeu, e de fato, a verba foi liberada ainda quando ele estava governador. As casas foram construídas e, segundo me foi relatado, tá certo? Eu não posso afirmar categoricamente porque eu não estive lá para poder verificar a situação. Mas, segundo me foi relatado, o órgão do governo do estado, tá certo? Que é o responsável pela questão de liberação de verba de infraestrutura, verificou que havia irregularidade na construção, que havia nas casas havia situações que não eram para existir, né? Alguma coisa com deformidade material. E a empresa que construiu as casas teve que fazer os reparos. E o fato é que, segundo informações que nós temos agora, certo? Existe uma alteração no cadastro, onde pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem do Coati estariam sendo eliminadas do cadastro para não receber as casinhas, que aqui tem direito. Por exemplo, o caso mais clássico, repito, é aquele da senhora Maria Edivânia, que nós tratamos aqui no programa de 15 dias atrás, e que segunda-feira ela compareceu ao CRAS e foi resolvida a situação dela. Inclusive, sabe qual foi a desculpa, Rodrigo, que deram a ela? Sim. Que a documentação dela estava em Salvador. E que o prefeito foi em Salvador buscar a documentação dela. Então, o prefeito de Coronel Roçado, que quase nunca está em Coronel Roçado, tá certo? Porque ele está muito ocupado com leilão de cavalo, vaquejada e etc. Tá certo? Ele se mobilizou para ir a Salvador buscar a documentação dela. Entendeu? Eu posso deduzir claramente e dizer aqui que algo de errado não está certo nessa história. Tá certo? Mas o fato é que o problema da senhora Maria Edivânia foi resolvido, está sendo resolvido, né? Pelo menos no papel ela já assinou, já entregou a documentação, beleza. Então, queremos. Ô Marcelão, sim. Eu estava aqui ouvindo, né, as suas palavras e você citou sobre
a casa onde o Zezinho, a sua mãe, residia, né, que inclusive era pago aí pela prefeitura, com muita dificuldade, mas era pago pela prefeitura. E para aqueles que nos acompanham na live, eu estou até aqui aproveitando a oportunidade e mostrando a diferença da casa que eles estavam residindo, né, que eram aí pago pela prefeitura de Coronel João Sá, como também eu vou mostrar, veja só, preste bem atenção, essa casa aí, essa casa que eu deixei bem claro aí, né, a casa de cor branca, essa casa aí, né, eu estou mostrando aqui, Marcelão, porque eu quero mostrar a casa que eles estavam residindo. Eles estavam, tipo, o Zezinho, a mãe dele, que é a camada, a esposa dele. E, na sequência, agora eu vou mostrar a casa, o qual agora eles estão residindo. Então, olha só a casa agora que eles estão residindo, né? Então, tá aí a diferença do antes, né? De quando eles estavam dentro dessa residência aí, cuidando da mãe dele, junto com a esposa dele, né? E hoje, veja só, onde eles estão submetidos, né? Eu falo quando a prefeitura estava pagando essa outra casa aí, né, que é uma casa com uma estrutura realmente de casa normal mesmo. A gente vê que também a dificuldade era grande da prefeitura, não sei porquê, né? Porque a prefeitura tem dinheiro, né? A prefeitura tem dinheiro. Então veja só, a pessoa sai de uma casa normal, né, uma casa com aquela estrutura, uma estrutura boa, para uma casa desse segmento aí, ou seja, uma casa que eu posso lhe dizer para uma pessoa acamada em uma condição desumana, né? Agora, eu fico aqui questionando, Marcelão, cadê a ação social do município? Do município, cadê a ação social? Olha, eu tenho certeza que nenhuma prefeitura da região iria acontecer algo semelhante a esse que está acontecendo aqui em Coronel João Sá, porque eu tenho certeza absoluta que se fosse em Adustina, jamais o prefeito de lá iria permitir, né, os moradores, esses cidadãos, né, essa família residir em um barraco de lona como estamos vendo aí. Então é necessário que o povo que está nos acompanhando na internet veja, né, de onde eles estavam e para onde eles foram. Tudo isso em virtude do desrespeito, descompromisso da administração atual de Coronel João Sá. Exatamente, Rodrigo. E aí é o seguinte, como você traz aí as gestões das cidades vizinhas, é importante fazer uma pergunta, né? Recentemente o prefeito disse que é necessário implementar o modo dele governar no município de Pedro Alexandre. Será que o prefeito de Pedro Alexandre deixaria essa família? Será que o prefeito Yuri deixaria as pessoas de Pedro Alexandre, né, essa família residisse lá? Será que essa família estaria nessa situação aí? Será que ele deixaria? Será que ele não estaria pagando os aluguéis devidamente, da forma correta, oficial, através de um programa que fosse criado pela prefeitura, com tudo documentado, com cartão? A prefeitura, Rodrigo, libera uma verba aí, que parece que está atrasando quase sempre agora, de R$150 para as famílias aí, tem um cartão desse benefício. Por que não criou um cartão desse benefício para essa família aí? Por que o dinheiro era repassado para a irmã, para depois chegar a ele, e ele repassar para o dono da casa, aliás, para uma pessoa que ia lá receber, né? Que o dono da casa não mora em Coronel João Sá. Então, será que o prefeito de Pedro Alexandre agiria dessa forma? Será que o povo de Pedro Alexandre quer esse tipo de situação acontecendo lá no município deles? Porque o prefeito falou que é preciso implementar o modo dele governar lá em Pedro Alexandre. Então, isso serve até de alerta para as pessoas da região, porque ele também falou que a região dele é exemplo para a região toda, né? É o seguinte, quando você fala da ação social, vale lembrar que a secretária da ação social hoje é a esposa do prefeito. É a esposa do prefeito que é a secretária de ação social. E vale lembrar que ontem, quando a assistente social foi lá, acompanhada da irmã dela, que, segundo o Zezinho me falou, fazia tempo
que a irmã tinha ido lá. Isso não vem ao caso, né? É questão pessoal, mas